Graças e paz, amados irmãos, glória a Deus por mais uma vez estarmos juntos aqui para meditar na palavra, para nos fortalecer através dela, amém? Então eu convido a você, nesse momento, fechar seus olhos e nesse momento assim você liga um pouco seu celular, a televisão, se concentre na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, juntos para meditar em Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco todos os dias, a Sua boa mão nos protege, Senhor. Muito grato também, Senhor Deus, pela vida dos irmãos, em especial os irmãos da comunidade do Aratu. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, protegendo cada um deles. Maravilhoso é o Senhor. Abençoa meus irmãos aqui do Bessa também, que juntos estamos, Senhor Deus, fazendo a Tua boa obra, Senhor Deus. Porque sabemos que a obra é Tua, a glória é somente Tua, Senhor Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Ó Deus, nesse momento, eu te peço, Senhor Deus, nesse momento de ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Fala com cada um de nós, Senhor Deus. Me usa conforme Te apraz. Em nome de Jesus. E todos dizem amém, queridos. Glória a Deus. Uma excelente tarde, uma excelente noite para todos vocês. Sabemos que o nosso Deus está conosco e Ele nos ama, amém? Então eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 53. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 53. Amém, queridos? Antes de meditar na palavra, eu escrevi algo aqui sobre o livro de Isaías. Amém? A data provável, né? É entre 740 a 680 anos antes de Cristo. Amém, irmãos? Interessante que a mensagem de Isaías, eu anotei algumas coisas aqui para passar para os irmãos. Isaías começa seu livro com uma série de sermões condenando o pecado. Os pecados pessoais do povo, capítulos do 1 ao 6, e os nacionais dos líderes, capítulos 7 ao 12. Nessas mensagens, adverte sobre o julgamento e suplica pelo arrependimento. Irmãos, a mensagem dos profetas é justamente essa. Deus, ele institui os profetas para que os profetas fossem usados como arautos de Deus. Pessoas que representavam Deus naquele momento. Assim diz o Senhor. Assim que em vários livros dos profetas nós lemos em sua palavra, Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros. Então assim também foi com Isaías. Então Deus usou esse homem para levar a sua palavra, para que o povo se arrependesse e voltasse para o Senhor. Existia vários pecados, né? Mas um era bem direto ali no povo. Era bem claro no povo, que era o pecado da idolatria. O povo adorava outros deuses, esquecia do Deus verdadeiro. E Isaías foi um homem usado por Deus. Isaías foi um homem muito forte na sua forma de ministrar a palavra. Ele não tinha vergonha, ele levava a palavra de Deus porque sabia que ali estava a verdade. E chamava ao povo ao arrependimento. Amém? Mas nesse capítulo 53, que a gente vai ler agora, Deus revela a Isaías o que é que ia acontecer com o seu filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Interessante que quando a gente abre Romanos, eu me lembrei da semana passada que a gente meditou sobre Romanos. Romanos no capítulo 1, o apóstolo Paulo, irmãos, preste só atenção, olha só o que é que diz Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Irmãos, isso que a gente lê em Romanos capítulo 1 é justamente o que tem aqui no capítulo 53 de Isaías. O evangelho de Deus outroramente foi prometido por Deus através dos seus profetas nas sagradas escrituras.
Então o texto do capítulo 53 é justamente isso, mostrando o sacrifício de Cristo na cruz, né? Por que foi que Cristo foi levado à cruz? Quem foi que levou Cristo à cruz? Deixa eu fazer outra pergunta a você antes de começar a meditar na palavra. O que a cruz de Cristo representa para você, irmãos? Então tudo isso nós vamos tentar expor ao ler Isaías 53. Amém? Então pegue a palavra de Deus, por favor, e acompanhe a leitura. E depois nós vamos expor, tá bom? Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Preste atenção, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4, irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e tosqueadores, e ele não abriu a boca. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? Interessante que é justamente o que a gente lê em Romanos, né? No capítulo 1, onde Paulo diz que ele recebe o evangelho de Deus, que de antemão já tinha prometido aos profetas em suas sagradas escrituras. Lembra na semana passada que a gente falou sobre o evangelho? O que é o evangelho, irmãos? O evangelho são as boas novas. E quais são as boas novas do evangelho? O nosso Senhor e nosso Salvador nasceu. Então o evangelho é falar de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. E de antemão Deus
já revelou aos profetas, e aqui estamos lendo um texto que fala sobre isso, Isaías 53, revelou que viria esse Jesus. E especificamente nesses versículos que lemos, Isaías, recebendo do Senhor a revelação, mostra na palavra de como seria o sofrimento de Jesus na cruz. Deixa eu dizer uma coisa a você. Esse sofrimento foi por mim e por você. Você crê nisso, irmãos? Olha, o sofrimento de Cristo na cruz foi por mim e por você. Então levante a sua cabeça, irmãos. Deus ama você. Deus Pai pega o seu filho e manda para a cruz por você. Por você. Interessante que eu queria agora começar com uma pergunta e extrair dos versículos as respostas, porque as minhas respostas não podem vir de mim, tem que vir da própria palavra. E a pergunta seria: quem levou Jesus à cruz? Quem levou, irmãos, Jesus à cruz? Será que foram os judeus? Será que foram os romanos? Será que foram os sacerdotes? Será que foi o Sinédrio que o acusou de blasfêmia e conspiração contra Roma? Será que foram essas pessoas? Essas pessoas levaram Jesus à cruz? Será que foi aquela multidão quando o Senhor Jesus estava sendo julgado pelo governador, por Pilatos, onde Pilatos oferece Barrabás ou Jesus? E a multidão, Barrabás. E olha para Pilatos e diz: crucifica-o. Será que foi essa multidão que levou realmente Jesus à cruz, irmãos? Vamos refletir, irmãos. Primeiro, quem levou Jesus à cruz? O Deus Pai o levou à cruz. Abra comigo agora, para mostrar a vocês, Isaías capítulo 53, versículo 4, letra B. Isaías 53, versículo 4, letra B. Leia comigo, irmãos. Eu vou ler o versículo 4 todinho, tá bom? Ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Leia também o versículo 6. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, quando Isaías, preste atenção, quando Isaías está falando aqui, mas o Senhor, é o Senhor Deus Pai, amém? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem foi que fez cair sobre Jesus a iniquidade? Quem foi? O Deus Pai. Veja também esse versículo 10. Todavia, ao Senhor, mais uma vez, ao Senhor, Senhor Deus Pai, agradou moê-lo. Olha que coisa profunda, irmãos. Como é que pode o Deus Pai agradar moê-lo? Moer o próprio Filho, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. Dois atributos de Deus estão colados ali com Cristo na cruz. Sabe quais são? Primeiramente, o amor, que é acima de todos os outros. O amor. E também a justiça de Deus. Deus é justo, irmãos. Se na sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então Deus teria que pegar um justo para morrer e pagar todos os pecados. E quem era esse justo? Quem foi esse justo? Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus, ele pega o seu filho, manda ao mundo, esse Jesus, o Senhor do universo, ele vem ao mundo, se transforma em homem, é humilhado, perseguido, torturado, cuspido, morte de cruz, de santo se transforma em maldito. Veja lá em Gálatas que diz que quando a pessoa é colocada numa madeira e tem morte de cruz, ele é considerado um maldito. E assim foi o Senhor, nosso Senhor Jesus. E ele fez isso por mim e por você, irmãos.
Mas primeiramente eu estou respondendo a pergunta: quem foi que levou Jesus à cruz? E eu estou mostrando em sua palavra, na palavra de Deus, através de Isaías 53, que o primeiro a levar Jesus à cruz foi o Deus Pai. Interessante isso, né, irmãos? Interessante isso. E Apocalipse 13:8 fala que o Jesus, o nosso Senhor, ele já tinha sido crucificado desde a fundação do mundo. Estava já no plano de Deus, na mente de Deus, fazia parte da redenção. Lá em Efésios capítulo 1, a partir do 3, diz que o Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, mas também manda o seu Filho, para quê, irmãos? Para que a gente fosse adotados por ele. O amado veio, teve morte de cruz. Que amor é esse? É um amor que nos constrange, irmãos. Esse amor nos dá força, esse amor nos dá esperança, esse amor nos dá alegria. Enfrentamos todas as situações porque o Senhor Jesus enfrentou a morte por mim e por você, irmãos. Então, se você está escutando agora, está pensando em desistir, está dizendo, é muita dificuldade, não posso passar por tudo isso, Deus me esqueceu. Não! 1000 vezes não! Deus te ama e jamais te abandonará, irmãos. Jamais. Quem levou Jesus à cruz? Primeiro, o Deus Pai. Nós lemos Isaías 53, 4b. Depois lemos Isaías 53, 6. E agora estamos lendo Isaías 53, 10. E eu vou ler novamente para mostrar a você que o Deus Pai já estava com um plano todinho para levar o seu Filho para nos redimir, para nos regenerar, nascer de novo, para nos justificar, irmãos. Não poderia ser qualquer um. E Deus leva muito a sério isso. A sua justiça, ele é justo. Foi pago um alto preço realmente na cruz, mas para pagar essa justiça, para pagar o salário do pecado. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Versículo 10, eu vou ler novamente. Todavia, ao Senhor, Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só, Jesus dando a sua alma ali na cruz pela oferta para cobrir o quê? O pecado. O pecado de quem, irmãos? Dos homens. Lembre-se de uma coisa, irmãos. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, atingiu a todos nós. Romanos capítulo 5 fala muito bem isso. Através de um homem só entra o pecado no mundo. Então, quando eu e você nascemos pecadores, destituídos da glória de Deus. Não nasce nenhum que seja santo, que seja já destinado, que não foi destituído. Todos nós, irmãos, fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E era por isso que Deus teria que ser também justo. Teria que pagar um alto preço na cruz. Não poderia ser o irmão Fábio que podia levar a Deus assim, Fábio, vai lá na cruz e tu vai ser crucificado para salvar os pecados da humanidade. Não, irmãos. Por que não? Porque eu sou um pecador. Mas Jesus nunca pecou. Jesus era justo, santo. Lá em Romanos também, capítulo 1, diz que ele tinha o espírito de santidade, irmãos. Nunca pecou. E era ele que teria que pagar esse preço, esse alto preço por nós, para nos dar vida, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A morte de Cristo na cruz é para te salvar, irmãos. Porque se ele não morresse na cruz, jamais você ia atrás dele. Se Deus não tivesse elegido você antes da fundação do mundo, jamais você ia ter fé ou arrependimento, irmãos. Jamais. Mais uma vez, para ficar bem claro aqui, a sua fé e o seu arrependimento são frutos da eleição incondicional de Deus.
Se Deus não tivesse elegido você antes da fundação do mundo, jamais os teus olhos teriam sido abertos para contemplar a face do Senhor e para dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Deus te ama, irmãos. Deixa de olhar para os problemas, para as dificuldades e olha para a cruz de Cristo. Este é um momento muito importante, irmãos, da gente relembrar esse sacrifício de Cristo. Oh, glória a Deus! Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. O cristão hoje, ele não comemora a Páscoa. A Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa o quê? Judaica. Mas a ceia do Senhor substitui a Páscoa. Então todos os domingos nós ceiamos, uma vez por mês, todos os domingos não, uma vez por mês. Ceiamos na igreja para celebrar em memória de Cristo o que Ele fez por nós. O seu sangue representado pelo suco de uva. O seu corpo representado pelo pão. E em sua palavra diz: fazer isso em memória de mim. É esse amor, esse sacrifício que o Senhor fez por nós que a gente não pode esquecer em nossas vidas, irmãos. Não podemos. Não podemos. Interessante que a pergunta volta de novo. Quem levou Jesus à cruz? O primeiro eu respondi, e com base em textos. Isaías 53, 4b, Isaías 53, 6 e Isaías 53, 10, onde diz que foi o Pai que levou o seu Filho, Jesus Cristo, à cruz. Mas quem mais levou Jesus à cruz? Sabe quem, irmãos? Eu e você. Os nossos pecados levaram nosso Senhor à cruz, à morte de cruz. A toda essa humilhação, os nossos pecados levaram Jesus à cruz, irmãos. E eu vou mostrar também no texto, em Isaías 53, por favor, abra 53, 4, leia comigo, por favor. Olha só o que é que diz. Eu vou dizer a vocês agora que os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Escutem, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mais uma vez, leia comigo, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Interessante, né, irmãos? Está bem claro aqui. Sobre si estava o quê? Os nossos pecados. Quem era que era para estar na cruz, irmãos? Era eu e você. Então a cruz é uma substituição, é um ato de redenção, é um ato de amor, é um ato de justiça de Deus. Em vez de todos nós estarmos presos naquela cruz ali, sofrendo, sendo humilhado, Ele pega um justo, Ele pega o seu filho e coloca na cruz para nos salvar. Dê um glória a Deus bem forte aí. É o nosso Deus, toda honra e toda glória. Esse amor que nos constrange verdadeiramente. Esse amor que nos constrange no sentido de nos fortalecer. Ó Deus grande e poderoso. Maravilhoso és tu, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Olha só o que é que diz o versículo 5 agora. Leia comigo. Versículo 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem, irmãos? Sobre Jesus, sobre Ele. E pelas suas pisaduras, irmãos, fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo ao caminho da cruz, trouxe a cura para nós, trouxe a libertação dos pecados, trouxe a regeneração, um novo nascimento, trouxe o perdão dos pecados, nos limpou, o seu sangue deixou a gente branco como a neve, irmãos. Então é esse Jesus que fez tudo isso por nós. É esse Jesus que é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso Salvador.
Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor Jesus. Versículo 5, mais uma vez, estou mostrando a vocês que quem levou Jesus para a cruz, primeiro foi o Deus Pai, porque assim era a sua vontade, assim era o seu plano de redenção. Desde o início do mundo, irmãos, Deus tinha esse plano de levar o seu Filho na cruz para nos salvar e nos libertar. Mas também, através dos nossos pecados, levamos Jesus à cruz. Versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 8 agora também, irmãos. Olha só, o versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos, os nossos pecados, o meu, o seu, levaram o nosso Senhor à cruz. Era necessário ele ir. Era necessário ele morrer ali na cruz para no terceiro dia ressuscitar e trazer vida para nós. Nós ressuscitamos com Cristo. Então a morte ela não tem mais domínio sobre nós. O cristão ele não precisa ter medo da morte, porque a morte foi vencida na cruz por Cristo. Ele venceu, ele pagou um alto preço, irmãos, por mim e por você. Em nome de Jesus. Mas continuemos a pergunta. Quem levou Jesus à cruz? Primeiro eu disse que foi o Deus Pai. E mostrei em textos. Isaías 53, 4b. Isaías 53, 6. Isaías 53, 10. E o segundo, quem foi que levou mais Jesus a Cristo? Os nossos pecados. Isaías 53, 4, Isaías 53, 5, Isaías 53, 8. Olha o 53, 12 que eu não li. Vamos ler o 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma da morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Interessante que ele fala aqui de muitos, amém, irmãos? Não são de todos. Interessante esse texto a ser analisado nas doutrinas da graça. Ele fala aqui de muitos. Não são de todos, porque nem todos receberão a salvação. Amém? Mas vamos voltar. Quem mais levou Jesus à cruz? E o terceiro, eu respondo para a gente concluir. Jesus voluntariamente, irmãos, foi à cruz. Olha só que amor maravilhoso. Olha só que obediência ao Pai. Olha só que servidão. Olha só que exemplo. Ele morreu por nós, irmãos. Porque o Pai já tinha um plano desde a fundação do mundo. Porque o homem pecou e ele foi também levado à cruz. Mas também porque Jesus foi voluntariamente à cruz. Ele nos ama, irmãos. Levante sua cabeça. Você tem um Deus que lhe ama. Tem um Deus que está com você. Tem um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Tem um Deus que ama você. A sua força, a sua alegria, a sua salvação está unicamente no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus prometeu de antemão nas suas sagradas escrituras, através dos profetas. Tudo apontava para o Senhor Jesus, através dos sacrifícios que era feito derramamento de sangue, para perdoar os pecados. Mas tudo apontava para quem? Para Jesus Cristo. Através de até um dia que se diz o sábado, o descanso. Mas quem é o teu verdadeiro descanso agora? Qual é o único sacrifício eficaz, totalmente eficaz que foi feito na cruz, que te salvou, que te perdoou, que te restabeleceu, renovou? Qual foi? Foi o de Cristo, irmãos. Foi o sangue dele ali na cruz. Tudo isso faz
parte do plano de redenção de Deus, se você não entender que foi você e foi eu que levou Cristo à cruz, é difícil você entender a mensagem do Evangelho. Você tem que entender que você é pecador, que eu sou pecador, que nós precisamos da graça de Deus sobre nós, que nós não podemos escolher a Ele sem antes Ele nos escolher. Você tem que entender isso para viver isso, irmãos. E a palavra de Deus diz isso. É o amor de Deus que nos chama. Jesus voluntariamente foi à cruz por mim e por você. Versículo 4, vamos ler mais uma vez. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Preste atenção. Certamente ele, é Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. A cada passo que ele dava com aquela cruz, totalmente já cortado, com a coroa de espinhos na cabeça, muitas dores. A cada passo para a sua crucificação, a cada pisadura, a cada passo que o Senhor dava, foi por você. Foi por mim. Então, irmãos, esse amor, ele tem que ter um preço muito alto em nossas vidas. E nós temos que fazer uma reflexão do que a cruz de Cristo representa para nós. O amor do Senhor por nós. O que é que nós temos feito também por Ele, para Ele? Porque tudo que pensamos, tudo que a gente vai fazer tem que ser para quem? Para o Senhor, para glorificar o nome dEle, não nosso, irmãos. Não nosso. É o nome do Senhor. Eu glorifico a comunidade do Aratu, mas em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a ajuda dos irmãos junto conosco, mas em nome do Senhor Jesus. É tudo em nome dEle. Porque foi através dEle que Ele nos libertou. Foi através dEle que Ele venceu a morte por mim e por você, irmãos. E o Evangelho não é coisa inventada de homens. É coisa vinda de Deus. E é esse Evangelho, é essa mensagem que tem que ser pregada, irmãos, por todas as igrejas do mundo. Infelizmente, muitas delas não pregam o verdadeiro Evangelho. Às vezes não fala nem da morte da cruz. Queria fazer algumas aplicações para você nesse momento. Compartilhe comigo. A primeira. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. A morte de cruz de Jesus por você tem valido a pena na sua vida? Você tem buscado Ele? Você tem se prostrado diante a Ele? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você crê que Jesus Cristo de Nazaré é teu Senhor e Salvador? Deixa eu fazer outra, porque a gente está falando muito do sacrifício da cruz. Você crê que Jesus Cristo de Nazaré, no terceiro dia, Ele ressuscitou? Ele venceu a morte por mim e por você? Sabe por que eu faço essa pergunta, irmão? Se você tem que responder de todo o seu coração, de toda a sua verdade. Porque se você não crê na ressurreição de Cristo, se você não crê que Jesus foi na cruz por mim e por você, se você não crê no plano de Deus, se você não crê no plano de redenção de Deus, no Evangelho, na palavra de Deus, quem é você? Porque tudo isso foi feito para você. Abra os seus olhos. Deus nos ama de uma forma incondicional, irmãos. A maior expressão do amor de Cristo foi justamente a morte dele ali na cruz. Lá em Mateus capítulo 27, fala do julgamento dele. Ele chega para Pilatos. E Pilatos covardemente manda crucificar. Porque Pilatos sabia que aquele homem não tinha cometido nada de errado, nada. A própria esposa de Pilatos, irmãos, assim fala a palavra do Senhor, ela sonha dizendo para eles, olha, não tem nada a ver esse homem, liberta esse homem. O Sinédrio,
que era composto pelos grandes homens, os judeus que entendiam a lei. O que foi que eles fizeram? Os romanos, os judeus, a multidão que seguia antes a Cristo para ver os milagres e receber as bênçãos, o que foi que fizeram? Rejeitaram a ele, rejeitaram a Cristo. Interessante que isso está aqui no texto de Isaías. Vou ler, vou procurar aqui nos versículos que diz que ele foi rejeitado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele era desprezado, versículo 3. E o mais rejeitado entre os homens, irmãos, foi o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado, torturado. Tudo isso por mim e por você. Reflita sobre esse amor de Deus. Quando você olhar para a cruz, lembre desse amor. Lembre dessas pisaduras. Lembre de cada pisada que Deus deu aqui, olha, vou ler o versículo 4 agora. O versículo 5, aliás. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, deixa eu dizer uma coisa aqui a você, irmãos. O castigo que nos traz a paz. Então Jesus é a nossa paz. Essa paz que você sente, essa paz que eu sinto, foi com a permissão do Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço por mim lá. É por isso que nós temos que estar apaixonados por Cristo. Nós temos que viver para Ele, irmãos. Nós temos que dar tempo para Ele. Às vezes nós queremos só pensar da nossa vida, das coisas boas, dos prazeres, das contas cheias de dinheiro, das viagens, dos sonhos, mas esquecemos do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Lembre disso, irmãos. Lembrem disso. Essa é a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem. A Bíblia se resume justamente nisso, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho, irmãos. Ele deu o seu Filho por mim e por você. O nosso Deus é rico em amor e em misericórdia. Ele nos ama. E nesse momento eu convido a você agora, você que está escutando essa ministração, para ficar de pé nesse momento. Eu queria que, por favor, eu peço que você feche seus olhos agora. E se você acompanhou a ministração, tudo que foi falado da palavra de Deus, do amor de Cristo ali na cruz por mim e por você, eu queria que nesse momento você fizesse uma reflexão de tudo isso que você escutou. Possa ser que tenha pessoas aí do outro lado que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Se tem, e se você está de lado de pessoas aí que já entregaram a vida, e se você sente no coração a vontade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora, fique de joelho agora aí. E você que está do lado dessa pessoa, que você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ore por ela. Ore por ela nesse momento. Eu vou orar daqui dizendo assim, olha, eu não sei quem foi que está de joelhos agora e querendo receber uma oração. Primeiramente eu digo a você, que você não está de joelhos diante de um homem. Não sou eu, mas é o Senhor Jesus. Ele morreu ali na cruz por você. Ele lhe ama. Não importa quanto pecador você é. Ele veio buscar os pecadores que estavam perdidos. Então, se você está sentindo no coração agora isso, de se ajoelhar e orar comigo, então se ajoelhe, porque o Senhor Jesus veio buscar os que estavam perdidos, os pecadores. E Ele pode perdoar, Ele pode trazer vida. Assim é o Senhor Jesus. Ó Deus, possa ser também que tenha pessoas agora, nesse momento, eu queria que continuasse todos de olhos fechados.
Essa é uma ministração como se tivesse na casa do Senhor. Amém, irmãos? No momento nós não estamos podendo estar devido a essa pandemia. Mas é como se você estivesse agora na casa do Senhor. Eu queria que você continuasse de olhos fechados. E que você continuasse orando por mim, intercedendo por mim. Porque tem muitas pessoas por aí escutando essa ministração. E possa ser que nesse momento exato, a palavra do Senhor, através do seu Espírito, tenha tocado essas pessoas. Senhor Deus, em nome de Jesus. Possa ser que tenha pessoas que nunca confessaram que o Senhor é Senhor e Salvador das vidas delas. Ó Deus, toca nessas pessoas. Abre os olhos dela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Traz ela para ti, Senhor Deus. Traz, Espírito Santo de Deus, essas pessoas, para mostrar o verdadeiro caminho, a alegria e a paz que está no Senhor. Deus, também te pedimos por aquelas pessoas que um dia já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas estão agora um pouco afastadas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando também essas pessoas. Renova suas forças, Senhor Deus. Ó Deus, vivifica, Senhor Deus. Abre os olhos delas, Senhor. Mostra que é tu que está falando, não um homem, mas é o Senhor através da tua palavra. Porque nós cremos, Senhor Deus, que o teu Espírito se move através da tua palavra. E tudo que eu falei aqui, Senhor Deus, foi através da tua palavra. Ó Deus, tu constituísse um profeta, um homem como qualquer um de nós, chamado Isaías. E nesse capítulo 53 ele fala justamente isso. Ele fala de todos os teus sofrimentos, Senhor Deus, mas fala também da tua vitória. Porque tu vencesse a morte, Senhor Deus, por cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, visita agora as casas, os familiares, onde estiver chegando essa mensagem, Deus. Tu és o nosso Senhor e suficiente Salvador. Amém, queridos? Que Deus abençoe você ricamente, a você, a sua casa, a sua família. Lembre-se, o nosso Senhor te ama. Ele me ama e Ele está conosco. Amém? Deus abençoe. Forte abraço.